Na visita aqui à Agrival, houve muitos expositores, digamos assim, e pelo que eu me apercebi, satisfeitos com o negócio. Também fica satisfeito por eles estarem satisfeitos com o negócio? Claro, com certeza. De resto, fui notando, do modo geral, que nós temos tido um ano económico melhor do que o de 2016. E isso nota-se em muitas áreas de negócio, em muitos setores de atividade, e está refletido também no andamento da atividade económica e do PIB. E isso é sempre bom. Nós gostamos que a atividade económica melhore, porque isso significa que podemos reduzir o desemprego a um ritmo maior e criar mais oportunidades de emprego e de rendimento para os portugueses. Isso é positivo. Estou a ouvir um elogio ao Governo. Não é um elogio ao Governo, é uma constatação. A economia tem tido um desempenho positivo e isso é bom. Não conheço nenhum político que goste que as coisas corram mal. Agora, se me pergunta se isso é um mérito grande do Governo, o Governo terá com certeza algum mérito também na situação. Mas é importante sublinhar dois aspectos que são normalmente apontados também pelas instituições que acompanham estas matérias. Em primeiro lugar, a importância de reformas importantes que se fizeram no país há alguns anos e que têm permitido elevar a nossa capacidade produtiva e a nossa capacidade de crescimento. E, em segundo lugar, o facto de haver uma conjuntura extraordinariamente favorável que se sente em toda a Europa e que é resultado não apenas da política do Banco Central Europeu, mas também de uma série de aspectos que têm marcado a vida global, a economia internacional e que têm ajudado a economia europeia. O que é importante, apesar de tudo, como também tive oportunidade de sublinhar aqui, é que nós possamos ver um bocadinho além da conjuntura. Da mesma maneira que as instituições que seguem a economia portuguesa vêm apontando para uma meta de crescimento superior àquela que estava inicialmente prevista no Orçamento de Estado e que deverá eventualmente atingir os 2,5% este ano, essas instituições também dizem que, à medida que o ano for avançando, que os trimestres económicos forem cumprindo, nós iremos regressar a um ritmo menos intenso de crescimento. E é natural que isso possa acontecer se os aspectos conjunturais mais favoráveis forem esbatendo, a capacidade de crescimento vai também perdendo um bocadinho de força. E o nosso objetivo é que o país possa olhar para o futuro, a 2 anos, 3 anos de vista, e olhar para além daquilo que são as flutuações dos ciclos económicos. E isso exige que o país possa ir preparando, digamos assim, uma segunda fase de reformas importantes, como venho dizendo há muito tempo, Nós estamos agora em e direto para a TV 24, são essas que vêm faltando. Nós estamos agora em direto para a TV 24 neste momento, de facto, então, e o que ouvimos até agora foi, existe de facto um elogio ao Governo, algum mérito ao Governo pelo clima económico que se vive, foi o que acabou de dizer há pouco, mas também fruto de uma situação económica global positiva. Em resumo, foi um bocado isto que acabou de dizer. Aquilo que eu tentei dizer é que o Governo há de ter com certeza algum mérito na situação, porque nenhuma economia pode crescer a melhor ritmo se tiver um Governo que bloqueia a economia. Agora, o que nós temos é de ver um bocadinho para além da conjuntura, era isso que eu estava a tentar dizer, não é? Nós este ano crescemos razoavelmente mais do que o ano passado, e o Governo é o mesmo. O ano passado crescemos menos do que no ano anterior, infelizmente, mas isso resulta de reformas importantes que se fizeram no passado, resulta também de haver uma conjuntura externa favorável. Se nós queremos ir além da conjuntura, se queremos semear para o futuro, para além do ciclo económico, temos de investir numa nova fase de reformas da nossa economia, de reformas ao nível do Estado, e isso, basicamente, não tem estado presente no discurso dos partidos que apoiam o Governo nem do Governo. E isso é que está em falta. Esta notícia de viagens de funcionários do Ministério da Saúde que hoje veio a público. Eu não ouvi a pergunta desde o início, vou responder pelo fim, pelo que percebi. Tanto quanto sei, o Ministério Público abriu uma investigação sobre essas situações. Eu não conheço as situações, conheço aquilo que foi hoje divulgado sobre isso e aguardarei aquilo que for o resultado do inquérito. Acho que é muito importante que a Procuradoria-Geral da República exerça o seu papel e, no fundo, possa esclarecer se realmente houve ou não houve alguma violação da lei, se houve ou não houve algum comportamento que deva ser censurado, digamos assim,
e não me irei pronunciar sobre essa matéria até conhecer os resultados. Aliás, as declarações de Marisa Matias dizendo que o líder do PSD é a porta de entrada para o racismo, para a xenofobia, ou seja, estava a comentar o seu discurso no Pontal e também as últimas notícias que têm vindo a público sobre declarações de membros do Partido Social Democrata que têm demonstrado, se calhar pelas vozes de outras pessoas, que existe algum racismo, algum discurso racista e xenófobo. Eu acho que o verão não deve ter feito bem a toda a gente. Acho que é o único comentário que posso fazer. Em relação às infrações que foram detectadas pela Inspeção de Trabalho na empresa, no Grupo PT, como é que vê essa situação? Olha, julgo que é muito importante que tenha vindo a público o relatório que a ACT mostrou sobre a inspeção que fez à Portugal Telecom, à APT, agora detida pela Altice. Eu, na altura em que o Primeiro-Ministro, no debate do Estado da Nação, se atirou publicamente a essa empresa, justamente em resposta a uma questão colocada pelo Bloco de Esquerda, disse que essa não era a forma adequada de o Governo atuar. O Governo tem mecanismos próprios, nomeadamente pode dispor do trabalho que a ACT pode realizar, e era importante que ele fosse feito, em vez de andarmos a fazer discursos políticos, ainda para mais com origem no Governo, sobre as empresas. O que devemos é colocar os instrumentos que o Estado tem ao seu dispor, de forma independente e de forma isenta, para saber se há alguma violação da lei ou não há, se há alguma coisa que precise de ser corrigida. É assim que as sociedades maduras devem funcionar. E é muito curioso que, pelo menos no que veio a público, eu confesso, não li por inteiro o relatório. O conhecimento que tenho dele é aquele que foi dado a conhecer pela própria comunicação social. Mas, a menos de alguma, incorreção que a comunicação social tenha reportado, aquilo que hoje veio a público está a anos-luz de distância das acusações que foram na altura feitas no Parlamento e que motivou aquela reação tão descabelada do Primeiro-Ministro contra a empresa. Afinal, aquilo que era a acusação principal, que era a de que a empresa estaria a utilizar mecanismos na lei para, de forma encapotada, promover despedimentos na empresa, o relatório da ACT vem dizer que analisou caso a caso todas as situações e que não detectou nenhuma que merecesse qualquer reparo público. O que não quer dizer que não existam outras situações que estão identificadas e que não deixarão de ter consequência, seja para a APT, seja para qualquer outra empresa. Por isso é que nós temos entidades públicas que velam justamente pela aplicação adequada das leis na área laboral e na área económica. Mas o curioso... No seu entender, nas críticas feitas pelo Governo? Acho que houve, pelo menos, uma infundada acusação que não encontrou respaldo naquilo que foi o trabalho realizado pela ACT. Ora, uma vez que a acusação, que era muito forte, que foi feita, não teve da parte da autoridade que regula esta matéria ao nível do Estado qualquer suporte, esperar-se-ia que quem fez as acusações pudesse de alguma maneira retratar-se. Mas aquilo a que assistimos é ao contrário. O Bloco de Esquerda já veio dizer que agora era importante que houvesse sequência desse relatório, ignorando que a principal acusação que fez revelou absolutamente infundada. Ora, isto é que era importante que, do ponto de vista da opinião pública, pudesse ser claro e nítido, para nós sabermos o que é que na empresa não corre bem, em que é que a empresa deve ser sancionada e não estar depois a fazer política, digamos assim, com falsas questões, ou pelo menos com questões que a ACT não detectou, e parece que o fez com muito detalhe, não detectou que houvesse irregularidade. É tudo? Falou em reformas para o futuro. O desafio que o Primeiro-Ministro fez para um acordo conjunto com o PSD encaixa nessa lógica de reformas para o futuro ou não? Como é que olhou para o desafio do Primeiro-Ministro para esse acordo entre o PS e o PSD? Refere-se ao consenso que o Primeiro-Ministro pretendia para criar um Conselho de Obras Públicas e para definir as prioridades em termos de grandes obras públicas para o futuro. Eu acho que as declarações do Primeiro-Ministro são um pouco equívocas, porque
nós temos, nesta altura, um acordo, de certa maneira, em matéria de propostas estratégicas na área das infraestruturas e das obras públicas, que estão em banho-maria. Nós tivemos a oportunidade, quando estivemos no Governo, de resto, de realizar com a sociedade civil, com os representantes das associações empresariais, com o acompanhamento até de uma pessoa do Partido Socialista, que hoje é membro do Governo, e que acompanhou esse trabalho e que contribuiu para esse resultado. Temos hoje, portanto, um conjunto de obras públicas que, de certa maneira, deveriam estar já em execução até 2020, que representam um amplo consenso e que estão na gaveta. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro vem dizer que quer um acordo de princípio para além de 2020 e não consegue consubstanciar isso em nenhuma coisa que seja relevante, a mim parece-me que está, digamos, mais a fazer discurso do que... As reformas que o PSD quer fazer não é possível esse consenso, então? Não, repare, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que isso não são reformas. Mas para as reformas que o PSD quer fazer... Todas as reformas que nós temos dito que são importantes fazer, Sim. Reforma ao nível da Segurança Social, a reforma do Estado, reformas importantes ainda ao nível da Justiça, nós não conseguimos fazer toda a reforma da Justiça, por exemplo, a reforma tributária era importante que fosse para diante. A todas estas matérias o Governo tem dito que não. Agora, um consenso sobre grandes obras públicas no futuro, o PS não diz que não liminarmente. Simplesmente não vemos que haja uma definição adequada do que é que o Governo quer para o futuro. Nós temos um consenso garantido já sobre o que são obras prioritárias e esse consenso está na gaveta. Olhe, por exemplo, nós estamos aqui num sítio, em Penafiel, que precisa há muitos anos de realizar o chamado IC35. É uma obra que permite fazer uma ligação adequada entre Penafiel e Santa Maria da Feira e que simplificaria a vida económica até a vários municípios aqui vizinhos, sobretudo as pessoas que vivem em Castelo de Paiva, entre os rios, em Aroca, sabem a dificuldade enorme que é fazer a ligação dentro aqui desta área metropolitana. Nós deixámos, justamente nesse processo que acordámos também com o Partido Socialista, preparado todo o desenho da obra. E 2 anos depois ela está por fazer. Deixámos tudo preparado para que se pudesse avançar com o aeroporto complementar da Portela, no Montijo. 2 anos depois está tudo por fazer, ainda estão a discutir. Portanto, quando o Primeiro-Ministro me vem dizer que quer um acordo e que se vincula até a uma decisão por 2/3 para todas as grandes obras a partir de 2020, mas nem sequer faz aquelas que já estão previstas com o acordo do Partido Socialista, há aqui qualquer coisa que nos deve deixar a pensar um bocadinho, não é? Portanto, eu diria assim, se o Governo quer tomar decisões para além de 2020 e quer ouvir o PSD, eu acho isso correto. Nós fizemos isso quando estivemos no Governo. Não fizemos este plano estratégico das infraestruturas, nem fizemos o Portugal 2020 sem consultar o Partido Socialista. Ora, nós sabemos que as discussões em termos de Bruxelas para o quadro que vai além de 2020 já estão em cima da mesa. Portanto, o Governo já não vai cedo para fazer essa discussão. Se quer falar com o PSD sobre isso, eu acho isso muito natural. Nós, na altura, falámos com o Partido Socialista, encaramos isso com muita naturalidade. Mas não foi isso que me pareceu extrair-se do que disse o Primeiro-Ministro na entrevista. Portanto, eu acho que era melhor haver uma concretização maior do que é que o Governo está a pensar. Eu não creio que o país esteja necessitado de grandes obras públicas, além destas que já estão mais ou menos consensualizadas. Pode o Governo ter necessidade, uma vez que andou a apertar os cordões à bolsa e, portanto, não executou as obras que estavam previstas e programadas. Em princípio, por uma boa razão, que era para poder manter o déficit dentro daquilo que era o seu objetivo. Mas, enfim, mas também em resultado de outras opções que o Governo fez. O Governo decidiu gastar dinheiro noutras coisas e, portanto, é natural que não tenha gasto nestas. Se o Governo quer executar obras que eram importantes e que já estavam previstas, é só fazê-lo. Não precisa do nosso acordo, porque esse acordo já existe. Se está a pensar em grandes obras para o futuro, eu não faço ideia de que obras possamos estar a falar,
porque basicamente o país o que precisa não é de grandes obras públicas. Além de 2020, o que o país vai precisar de fazer é de manter e conservar bem as obras públicas que foi fazendo ao longo destes anos. Isso sim, e isso é um custo muito elevado de reinvestimento, de investimento em manutenção, que é indispensável para manter a boa qualidade das infraestruturas que já existem, mas não estou a ver, com exceção eventualmente do lançamento de um futuro aeroporto, não estou a ver grandes obras públicas que o Governo tenha de fazer. O que pode é ter de recalendarizar aquelas que deixou de fazer porque, nas suas opções de Governo, preferiu gastar dinheiro noutras coisas em vez de em investimento público. Obrigado também. Obrigado.